Fala pessoal, boa noite. Boa noite, finalmente essa live vai sair. Saiu ontem no YouTube, no Facebook, consegui manter lá nessas duas redes sociais, mas infelizmente no Instagram eu não consegui. Por quê? Se todo mundo perceber, a configuração de vídeo do Instagram é diferente do YouTube e do Facebook. O tamanho da tela é completamente diferente. Então eu estava apanhando muito até acertar. Acertar não, eu criei um molde, criei um modelo, né, onde a pessoa vai, vocês vão ter que colocar o celular deitadinho aí de lado para poder assistir a live. Mas ao invés de só ficar assistindo, vendo meu rosto falando, né, agora vai ser possível eu estar transmitindo mais informação e mais conteúdo. Então eu acredito que na exposição da live, ela sendo feita através do meu computador, eu consigo transmitir mais conteúdo, mais informação, beleza? Então, infelizmente, os comentários eles tiveram que ser desativados. Eu peço desculpa a todo mundo, até porque eu também, quando eu estou fazendo a live, eu nem vejo muitos comentários, porque eu estou muito focado e muito concentrado naquilo que eu estou falando. Quem já vem acompanhando as minhas lives sabe que eu falo pra caramba direto, igual uma matraca, uma metralhadora. Então é importante que quem quiser depois tirar dúvida e perguntar sobre a live, né? Eu vou deixar lá nos stories aquela oportunidade de fazer uma pergunta. E aí você fica à vontade para tirar sua dúvida sobre qualquer informação que será dita aqui nesse momento. Bom, pessoal, hoje é domingo, dia do sol, né? Sunday, um dia interessante, um dia que, né, as pessoas geralmente vão para a igreja para buscar a sua espiritualidade. E nesse momento aqui nós estamos falando justamente de autoconhecimento, onde a astrologia é uma ferramenta milenar, que eu gosto de chamá-la de essência mãe, em que ela pode nos ajudar e ser uma ferramenta muito boa e um guia de autoconhecimento, principalmente nesse momento de caos que nós estamos vivendo, um momento de dificuldade e onde a maioria das pessoas está se sentindo perdida, está se sentindo confusa, ninguém acredita mais nas religiões, ninguém acredita mais na política. Então os olhos se voltaram para a religião. Os olhos se voltaram para a astrologia, os olhos se voltaram para o céu, nessa busca de significado, nessa busca de identidade. E obviamente que o eclipse, desde que ele surgiu, desde que o mundo é mundo, os antigos sempre tiveram muito medo e sempre ficaram muito assustados quando acontecia um eclipse no céu, porque é um fenômeno astronômico raro, onde o Sol se eclipsa, né? Onde a Lua muda de cor, o Sol se esconde. Então isso para os antigos era visto como um mau agouro, um mau presságio, um momento crítico. Depois, com o advento das religiões monoteístas, eram vistos como o apocalipse, o fim do mundo. Mas é inegável que o eclipse ele é um agente da transformação, ele é um potencializador de crises ou de mudanças. Aliás, crise e mudança são palavras que são situações que caminham muito juntas. Elas, inclusive, são referentes à casa 8, a casa de Escorpião, a casa da crise e da mudança. Então, você só vai mudar, muitas das vezes, quando você passa por uma crise. Então, às vezes, a crise também não pode ser vista tanto como uma coisa negativa, porque, às vezes, ela é necessária, um mal necessário para você se transformar, para você evoluir. Então, os eclipses, eles são alertas para a humanidade de que a gente precisa mudar, tanto a nível coletivo, quanto no nível no nível individual. Então, utilizando os astros como uma referência, é óbvio que o eclipse nesse momento não é o fim do mundo, mas ele ele anuncia mudanças drásticas e transformações na nossa sociedade. Primeiro porque esse eclipse ele acontece numa configuração, numa conjunção muito rara. Nesse momento nós temos Saturno, Júpiter, Plutão e a Lua, todos em Capricórnio. Então esse eclipse ativa essa conjunção, ela é muito rara, é muito raro isso acontecer no céu. Então todos os astrólogos estavam atentos a essa conjunção, de que ela seria um botão que detonaria mudanças dentro da sociedade. Mudanças essas muitas das vezes restritivas e complicadas, porque Capricórnio é um signo severo, regido por Saturno, beleza? Então, nesse momento, nós temos
volto a repetir, Saturno, Plutão, Júpiter e Lua, todos em Capricórnio. E para a coisa ficar ainda mais dramática, nesse momento no céu, nós temos vários planetas retrógrados. Nós temos Mercúrio fazendo uma confusão danada, estando retrógrado, né, nas nossas comunicações, na internet, quebra celular, quebra computador, atraso, dificuldade. Então Mercúrio retrógrado, trazendo aí também uma reflexão das nossas ideias, dos nossos pensamentos. Júpiter está retrógrado, para a gente refletir sobre a nossa fé, para a gente refletir sobre as nossas leis, para a gente refletir como que a gente vai crescer nesse mundo novo que se apresenta. Saturno também retrógrado, para a gente refletir como que vai nossas estruturas, como é que vai o nosso trabalho, como é que vai os nossos principais alicerces que nos sustentam dentro dessa matrix. E Plutão retrógrado, para que a gente possa também ver os nossos medos, as nossas paranoias, tudo aquilo que a gente joga para debaixo do tapete e a gente não quer aceitar e a gente tem medo de se transformar. Além disso, Netuno também está retrógrado, para que a gente revise e reflita sobre o amor, sobre a espiritualidade, sobre inclusive a questão das próprias doenças. Netuno estando em Peixe está muito relacionado a essa questão da pandemia, um vírus que se dissemina e acaba causando um certo estrago. Isso está muito associado a esse trânsito de Netuno em Peixes, a gente já vai falar sobre isso também em relação a Netuno estar retrógrado, beleza? Então, mais uma vez repetindo, só para ficar bem claro, nesse momento Saturno a 29 graus retrógrado em Capricórnio, depois ele vai voltar para Aquário no seu movimento direto. Plutão a 24 graus de Capricórnio, também já no finalzinho, olha o expurgo. Júpiter também em Capricórnio, a 23 graus, também no final do trânsito de Capricórnio. Júpiter em Capricórnio está em queda, então é uma posição em que Júpiter não se sente confortável, não se sente à vontade. Júpiter é o planeta da expansão, do crescimento, da fartura. Esse movimento muito forte fica enfraquecido no signo de Capricórnio, que está justamente associado a Saturno, que é um planeta enquanto Júpiter expande, Saturno contrai. Então Capricórnio é um signo de contração. Júpiter é um planeta de expansão, essa energia não combina, então isso mostra um momento de dificuldade da gente crescer, das coisas evoluírem. É um processo lento. Quando os planetas estão retrógrados, tudo fica muito lento. Então a humanidade está sendo obrigada a rever, a refletir, a olhar para trás, a olhar para o seu passado. Então nós hoje estamos passando por uma influência de um eclipse lunar. Eclipses lunares falam do passado. Eclipses solares falam do que vai vir acontecer no mundo material. Eclipse lunar, mudanças e transformação no mundo emocional inconsciente da psique. Então esse eclipse lunar, ele vai falar de ações que a gente já vem cometendo pelo menos desde 2018. Então vamos refletir, vamos olhar para trás o que a gente vem fazendo com a nossa vida desde 2018, e você vai olhar no seu mapa natal e vai identificar aonde tem Capricórnio, aonde tem Câncer no seu mapa natal, e vai refletir o que você tem feito com essas duas energias ao longo desses 2 anos, porque tudo isso agora vai desembocar agora após esse eclipse que aconteceu hoje pela madrugada, beleza? Então, aqui se faz, aqui se paga, é plantando que se colhe, tudo que vai, volta, toda ação tem uma reação. Então tudo isso vem reverberando desde 2018 e agora em 2020, nesse eclipse, tudo isso vem à tona, beleza? Bom, pessoal, e aí a gente falou de Saturno, falamos de Capricórnio. Saturno é o planeta que rege Capricórnio. Então, para quem vai acompanhar aí o nosso curso online, que vai ser totalmente online, que vai acontecer nesse formato que está acontecendo agora, a live no Instagram. Então os comentários serão desligados, vocês só vão ter a aula que vai ser transmitida dessa maneira que está acontecendo agora. E volto a repetir, quem quiser estudar comigo, depois me procura para fazer parte do grupo, e onde a gente vai estar tendo acesso a apostila, livros, exercícios, tirando dúvidas diretamente comigo.
Então, no curso eu enfatizo que a astrologia ela é uma linguagem, e por ela ser uma linguagem, nós precisamos de vocabulário. Então a astrologia ela também possui o seu vocabulário, as suas palavras, que fazem o entendimento daquele arquétipo, daquele mito, daquele padrão, beleza? Aliás, falando em mito, uma das coisas que é fundamental para a gente estudar astrologia é o entendimento dos mitos de cada signo e o mito de cada planeta. Como o tempo é curto, eu quero falar muita coisa, obviamente, vou deixar vocês curiosos. Para quem quiser estudar o mito de cada signo, acompanhe aí o curso que a gente vai tocar nesses assuntos todos. Agora, nesse momento, eu só vou falar as palavras-chave que são referentes ao planeta Saturno e o signo de Capricórnio. Então, masculino, obviamente que nesse momento a gente está acompanhando uma crise sobre o masculino, né? Então, o hétero cis, o machão, o patriarcado, toda essa energia tem sido questionada e isso continua ainda mais nesse eclipse. Então, principalmente aos homens que estiverem assistindo a essa live, é o momento de você refletir, revisar o seu comportamento masculino perante a sociedade. E as mulheres, é o momento de olhar como está seu lado masculino, beleza? É um planeta que fala de magnetismo. Sim, o nosso universo é baseado em eletromagnetismo. É um planeta negativo. Saturno, Capricórnio são de polaridades negativas. O que quer dizer? Então que eles são ruins? Não. O negativo ele quer dizer introspectivo, ele quer dizer mais passivo, mais receptivo, enquanto o positivo, né, é o mais extrovertido, é o mais ativo, é o que se coloca. Saturno e Capricórnio estão muito associados à esterilidade, então nesse período nós temos um período sim estéril, estamos vendo aí pandemia, Covid-19, todo mundo tendo que ficar em casa, a economia em decadência, então não é um período fértil de fácil crescimento, esse eclipse deixa isso mais evidente. É um planeta desarmônico. Quando Saturno faz um trânsito muito forte no seu mapa natal, ele traz desarmonia. Ele fala de trabalho. Saturno e Capricórnio são signos altamente ligados e associados ao trabalho. Então, nesse momento, com essa fortíssima configuração, com vários planetas em Capricórnio, o trabalho, como a gente conhece, está passando por uma drástica transformação. Eu já venho batendo nessa tecla, estamos vivenciando o início da quarta revolução industrial. É um planeta, é um signo intelectual, você vai ver muito capricorniano, estudioso, sério naquilo que ele fala, focado até na questão da filosofia. É um signo ligado à velhice. Nesse momento, o Covid-19 ataca qual é o principal grupo social que mais está sofrendo os ataques do Covid-19? Justamente os idosos. Ele fala de doenças, olha aí, Saturno fala, Capricórnio, de doença, de velhice, e nós estamos sofrendo com doença. Fala de obstáculos. Esse eclipse evidencia que iremos passar por vários obstáculos, que nossos projetos sofrerão atrasos. Infelizmente, veremos aumento da pobreza. Nesse momento, com muito Capricórnio no céu, quem tem mais experiência vai sobressair. Aquelas pessoas que vivem muito de teoria, que acham que sabem de muita coisa, nesse momento elas estão em decadência. É um momento de idosos, os idosos em xeque, olha aí o governo tirando a aposentadoria dos idosos. Momento de desconfiança, todo mundo preocupado com o futuro. Será que a gente vai ter esperança? Será que as coisas vão acontecer? Desconfiança do outro está infectado com Covid-19? Por favor, não chegue perto de mim. Saturno e Capricórnio está associado ao dogma. Dogmas religiosos, pensamentos conservadores, enraigados, dificuldade de mudança de percepção. É um planeta voltado para os negócios. Então, nesse momento, negócios estão deixando de surgir e negócios estão em crescimento. Alguns em decadência, outros em franca ascensão. É um planeta, é um arquétipo que está associado ao tempo. Saturno é o senhor do tempo. Nesse período, a gente vai ter que organizar o nosso tempo. Quem tiver o mínimo de sensibilidade está percebendo que o tempo está passando cada vez mais rápido. Se você não se organizar, se você ficar distraidão, perdendo tempo,
tempo não volta, não se resgata, você vai se ferrar. Saturno e Capricórnio exigem profundidade, para você não falar besteira na roda de conversa. Então você vai ver muito Saturno e muito Capricorniano, pessoas com essas características que quando elas querem se interessar por um assunto, elas vão querer ir com profundidade. Então nesse momento, se você tem conhecimentos rasos, você será cobrado. É um período melancólico. Saturno e Capricórnio está associado à melancolia, tristeza, reflexão. É o eremita, aquele que é o buscador, que vai caminhar sozinho. Olha a quarentena colocando as pessoas na solidão. A carta do eremita, a morte. Nesse momento está todo mundo com medo de morrer de uma pandemia invisível. Então o número de mortos foi muito alto e está sendo muito alto nesse momento, até por ação da violência da polícia, por desigualdade social, pela própria doença do Covid-19. É um momento de morte, mas também é um momento de sabedoria. Então toda essa crise, toda essa dificuldade, Saturno e Capricórnio falam também de sabedoria, o mestre. Então é o momento de você se tornar sábio, buscar conhecimento, desenvolver resistência. Capricórnio e Saturno fala de resistência. Resistência no corpo, resistência na saúde, resistência na mente, resistência nos seus projetos, nas suas ideias. É um signo, um planeta associado à matéria, totalmente material. Por isso que Saturno, Satanás, o senhor da matéria, o opositor. Não é à toa que Jesus fala, o meu reino não é desse mundo, porque Jesus é um ser espiritual e ele não é um ser material. Saturno e Capricórnio falam de responsabilidade. Nesse momento não é momento de tirar onda, fala de prudência, né? Você não vai poder gastar, você não vai poder sair por aí igual um doidão, você vai ter que respeitar aí um monte de protocolos. Realismo, é um momento de realismo, não é um momento de ficar sonhando, viajando na maionese, pirando o cabeção, achando que está tudo lindo e maravilhoso. Fala de passado. A gente precisa estudar a história do Brasil, estudar a nossa história, estudar a história dos nossos antepassados. Fala de impopularidade. Olha aí, a Anitta, que era uma atriz, uma artista famosa, popular, está sofrendo vários ataques. Então todas aquelas celebridades, todas as pessoas que têm muito destaque, muito seguidor, que aparecem muito, que brilham muito, nesse momento serão questionadas. Sarcasmo, um dos lados sombrios do Capricórnio e do Saturno. Meditação, é um momento que está todo mundo sendo obrigado a meditar. História, agricultura, podemos ver um problema na produção de alimentos, escassez, dificuldade da produção, empresas crescendo e falindo, executivos se matando, executivos ficando milionários, contadores desesperados com a crise econômica e outros fazendo fortuna da Bolsa de Valores, disciplina. Nesse momento, quem tiver mais disciplina vai sair bem dessa quarentena, dessa crise. Quem for irresponsável está ferrado nesse longo trânsito de Capricórnio. Concentração. Se você quer ter resultado na vida, em qualquer coisa, se você quer estudar, pesquisar, investigar, você vai ter que ter concentração. Matemática, por isso o Capricórnio ele é muito racional. Xadrez, o jogador de xadrez é o Capricórnio, é o Saturno. Não é à toa que o chão da maçonaria, a cabeça do Bafomé é o bode, o chão da maçonaria é um chão de xadrez. A maçonaria é totalmente saturnina. Antropologia, o estudo do homem, moralismo, todo esse comportamento moralista, conservador que a gente está vendo aí, né, algumas alas da sociedade com um discurso muito moralista, tem a ver com esse ímpeto e essa força de Capricórnio e Saturno no céu. Mesquinhez, todo mundo preocupado com grana, ai meu Deus, eu vou ficar com dinheiro, não vou, ai ui ui ui. Impotência, sim, Capricórnio e Saturno tem a ver com infertilidade, com impotência. Então a gente vai ver aí aumento da venda de Viagra. Mendigos são as figuras mais ferradas nesse momento, os mais vulneráveis. Não é à toa que o Dória, lá em São Paulo, inclusive, queria tirar os mendigos da rua. Foi só Saturno pintar em Capricórnio em 2018 que o Dória veio com o papo de sacanear os mendigos de rua lá em São Paulo. É um signo fatalista. Ai meu Deus, vai dar tudo errado, vamos morrer. Então tem que fazer um esforço muito grande nesse período para termos pensamentos positivos, introvertido, indiferença. Esse é o momento de indiferença. O nego está morrendo do teu lado e as pessoas não estão nem aí, com uma frieza enorme em relação ao sofrimento do outro. A gente tem que ter cuidado com essa relação da indiferença. Ceticismo, em era de fake news, a maioria das pessoas não vai acreditar em nada. É um período de superação. Quem passar por trânsito de Capricórnio, eu sempre falo, trânsito de Saturno, fica mais forte. É aquela frase do Nietzsche, o que não nos mata, nos deixa mais forte.
Então é um momento de superação. Fala de pai, fala de avô, viuvez, empresários, padres, paleontologia, arqueologia, veremos muitas descobertas nessa área, imóveis, né? Imóveis ficando baratos, sendo vendidos em determinados lugares que antigamente era caro, outros lugares os imóveis se valorizando, construção, veremos aí uma força na máquina da construção, daqui a pouco a gente vai ver um monte de obra por aí. O Estado, cada vez mais o Estado querendo ficar forte, querendo ficar onipresente na nossa vida, cada vez mais o Estado se fortalecendo. É um período da ciência, e aí a ciência também está sendo colocada em xeque. Pô, o método científico não vai mudar nunca não, a gente não vai atualizar a forma de fazer ciência. Só dessa maneira racional não vai atrair um pensamento mais espiritual, mais holístico. Então a ciência também precisa se renovar nesse período. É uma época para estudar o ocultismo, todo mundo vai querer tentar entender o mundo invisível. É um período é um museu, Saturno e Capricórnio tem a ver com o museu, a nossa história, o nosso passado. É o escritório. Olha aí, estamos passando por uma mudança, a galera vivendo um novo paradigma do home office. Tem muita gente que não está sabendo lidar com essa novidade. E a paciência. Então Capricórnio e Saturno, como é o senhor do tempo, eles nos cobram paciência. Então quem é muito apressado, quem está muito ansioso por soluções mágicas e rápidas, vai sofrer um pouquinho com esse trânsito de Saturno em Capricórnio, ainda mais esse eclipse agora, trazendo à tona todas essas palavras, todo esse vocabulário que está associado ao arquétipo de Saturno e Capricórnio. Então, pessoal, esse aqui é o mapa do eclipse. Então a gente dá uma olhada no mapa do eclipse para a gente tentar entender qual é a tendência dele. E aí ele acontece, o eclipse, no eixo Casa 9 e Casa 3. Os eclipses lunares, eles acontecem em luas cheias. Os eclipses solares acontecem em luas novas. Eclipses solares, por acontecer numa lua nova, trazem a energia de novidades, mudanças novas, coisa nova. E a lua cheia, justamente por ser uma oposição entre o masculino e o feminino, já é uma tensão, lua cheia, por aí ter enfatizado esse eclipse, vai trazer justamente reflexões e tensões do passado que vem acontecendo desde 2018. Por acontecer na casa 9, na casa 3, essa questão da quarentena, a primeira coisa que ela nos evoca é a questão da educação. O Brasil, por exemplo, não está preparado para estudar em casa. O Brasil não está preparado para a educação à distância. Muitos não têm nem conexão de internet boa, muitos não têm um computador direito, muita gente não sabe nem usar ainda o computador direito. Então, está uma confusão na nossa educação. Esse eclipse mostra, primeiro de tudo, a necessidade da transformação na educação, tanto na escola como no ambiente universitário. A universidade também está em total defasagem e decadência. Vale a pena ficar lá 4 anos, 5 anos estudando, para quando você sair do mercado da faculdade, você já entrar de repente no mercado de trabalho altamente competitivo, em que o seu conhecimento já está sucateado? Ao invés de você estudar, grades curriculares altamente antigas e desatualizadas com o período atual, você agora tem a liberdade de estudar e pesquisar e fazer cursos à sua maneira, ao seu bel prazer. Você vai escolher com quem você quer estudar, o que você vai estudar, que horas você vai estudar, quando que você vai estudar. Então, o conhecimento, a obtenção de informações, ela será drasticamente transformada nesse eclipse. Então, quem trabalha na era da educação é o primeiro ponto a ser afetado. O segundo ponto, casa 9 é casa de viagens, casa 3 viagens curtas. Então, a gente sabe que com esse problema de Covid-19, coronavírus, a mobilidade urbana, social, viajar para outro país, etc., estará bem difícil nesse período. Haja visto aí que a galera já está falando de uma possibilidade de segunda onda, de uma nova epidemia e etc. Então haverá fechamento das fronteiras, dificultando a galera viajar, e continua essa tendência pelo menos nos próximos 6 meses. Então isso vai demorar para a galera que gosta de viajar, fazer turismo e etc. Infelizmente essa área está bem bombardeada, vai ter que se renovar ou até então mudar de profissão. Então essa conjugação, essa
conjunção de Saturno, Plutão, Júpiter em Capricórnio também questiona se não está na hora de você mudar de trabalho, se o teu trabalho está bom, se a tua estrutura profissional está boa. Pode ser que sua área profissional esteja em total decadência, em total declínio e você seja obrigado a mudar, beleza? Então, esse eclipse traz esse drama das viagens, da universidade, do conhecimento e do trabalho em si. Muita gente retrógrada, muita calma, vai demorar, é um processo realmente lento. Então, Netuno retrógrado faz trígono com Sol em Câncer. Nesse período, a gente pode acompanhar aí, me cobrem, anotem aí, já está saindo, obviamente, a notícia de uma vacina em relação ao Covid-19, mas como Netuno está retrógrado, eu recomendo a galera ficar um pouco atenta, com calma, não esperar curas milagrosas, ir devagar. A gente não sabe a procedência dessas vacinas, é um tempo muito curto para uma vacina estar assim pronta, elaborada, então vamos ter atenção e cuidado, mas vai vir notícias em relação a isso, gerando um certo otimismo e uma certa esperança para a galera. O Sol faz sextil com Urano, é um período de novidades, de ser criativo, de ser inovador, de botar a cara, de correr risco, de tentar fazer diferente para se destacar no meio da multidão. Mercúrio também faz sextil com Urano, é hora de estar com a mente aberta. Tem gente que até hoje eu falo, pô, e aí, tu sabe usar computador? Tu está ligado na tecnologia? Ah, eu não gosto de usar computador. Ah, eu não quero. Então, meu amigo, você vai ficar fora do mercado de trabalho. Sinto muito, tchau e benção. Vênus fazendo trígono com Saturno. É um período também que, como é muita desconfiança, muita dificuldade, quarentena, as pessoas estarão apostando num amor mais sério, mais comprometido, um amor mais a longo prazo. Ninguém está muito afim de se arriscar nem na área do amor, beleza? Então é um período para a gente assumir os acordos que a gente fez, beleza? Marte em sextil com Saturno é um período de resiliência, de resistência, de paciência, de repetição, de tentar fazer, de estar ali ralando, de não desistir, de não abandonar as coisas no meio do caminho, beleza? Então esses são os principais aspectos que estão acontecendo. E o mais doloroso? Bom, o mais doloroso, né, é a quadratura que está acontecendo com Marte em Áries, em conjunção com Quirón, fazendo quadratura tanto com o Sol e com a Lua. Então, isso traz uma energia muito bélica, muito agressiva, uma tensão, um nervosismo. As pessoas já estão inquietas, já estão insatisfeitas com essa questão da quarentena. Uns já estão incomodados, querem ir para a rua, outros querem soluções do governo. Então é um período muito bélico, muito agressivo. Saturno e Capricórnio estão associados às elites, estão associados ao governo, ao status quo, ao poder, à política. Então a gente vai ver uma agitação muito forte nesse cenário. Vai vir escândalos de corrupção, escândalos no governo, o povo revoltado. Então, pessoal, vamos colaborar e vamos pelo menos tentar fazer a nossa parte. Aonde? O clima vai estar tenso dentro de casa, possibilidade de briga, de agressão, todo mundo nervosinho, possibilidade de fogo, de pegar fogo, de queimadura, de explosões e muita atenção com o fogão, principalmente com fogo, com queimaduras, machucados em casa. Violência doméstica pode aumentar, violência sexual pode aumentar. Então vamos ficar atentos, pessoal. É um período bem turbulento que a humanidade está passando. Poderemos ter até um cenário mais caótico de guerra civil, se a coisa ir para um lado bem caótico, bem doloroso. Então essa quadratura de Marte em domicílio em Áries explode, bota fogo, pega fogo na lenha. Então assoprou, esse fogo expande, pode começar aí uma guerra, uma batalha. No mundo as notícias são tensas, principalmente lá para o lado da China, onde ela está entrando em conflito com Hong Kong, onde ela está entrando em conflito com a Índia. Então a gente tem que ficar atento aí às notícias lá da China. Então esse é o mapa do eclipse. Estou analisando o mapa do eclipse. Urano faz um belo trígono com esse bando de Capricórnio. Então
Então, pessoal, chegou o momento de trabalhos autônomos, trabalhos criativos, trabalhos inovadores, aprender a investir na bolsa, aprender a aplicar seu dinheiro, tentar ganhar dinheiro com internet, com rede social, com coisa nova, com coisa inovadora. Se você continuar com esse pensamento de funcionalismo público, de carteira assinada, de CLT, sinto muito, meu querido, meu amigo, você estará, minha amiga, à mercê de trabalhos com péssimas condições, aonde você vai sofrer, aonde você vai estar estressado. Então a notícia boa nesse eclipse aí é que o trabalho está favorecido e de preferência o trabalho criativo e inovador. Sabe aquele trabalho que só você faz da sua maneira através dos seus dons? Sei lá, se você é cabeleireiro, aposta no seu dom de ser cabeleireiro. Se você é uma manicure muito boa, e daí aposte na sua manicure. Se você é desenhista e você sabe desenhar, a sua arte é boa, aposte na sua arte, aposte no seu desenho. Então o importante nesse momento é aprender a se monetizar perante essa crise. E aí, só confirmando o que eu falei sobre a questão das fronteiras, né? Eu separei aqui a notícia, foi do dia 3 de julho de 2020, Mongólia fecha fronteira com a Rússia para evitar o surto de peste negra. Olha aí, já estamos aí com outro problema de doença. Peste negra, uma doença muito antiga. E é muito interessante que a cor que predomina em Saturno, a cor de Saturno é o preto, galera. Saturno é preto, ele gosta de preto. Capricórnio gosta de cores sombrias, de cores escuras. E aí, peste negra, uma doença, como eu falei, Capricórnio, Saturno está associado à morte. A diminuição da população é um momento dramático, drástico da humanidade. Então, esse eclipse mostra claramente que teremos um sério problema de fronteiras. Saturno está associado aos limites, inclusive os limites do corpo, o limite da vida, o limite da morte, beleza? Saturno é o planeta dos limites. E aí, pessoal, para que a gente possa fazer uma análise mais profunda, temos que olhar na história, temos que olhar no passado. Eu vejo pouquíssimos astrólogos indo para o passado, eles querem falar do futuro. Mas o futuro e o passado, eles se repetem. Por isso que é importante a gente olhar para o passado. Então, com Saturno em Capricórnio, em 1988 e 1990, foi a última passagem que ele fez. É muito importante a gente entender o que aconteceu nesse período para a gente refletir o que pode vir a acontecer agora. Última vez que Saturno em Capricórnio esteve em 88 e 90, já tocou, a gente tem a perda aí de dois humoristas carismáticos, populares e com figuras idosas, que é o Seu Madruga e o Chacrinha. Então o Capricórnio, ele está muito associado à comédia. Você tem muitos comediantes, Didi, Renato Aragão é capricorniano, Jim Carrey é capricorniano, Whindersson Nunes é capricorniano. Então tem muito capricorniano associado à comédia, à popularidade, à arte. Então pode ser que nesse período, principalmente nesse eclipse aí agora, alguma celebridade possa vir a morrer. Eu tenho meu pitaco, eu não vou entrar nessa questão de fofoca, né? Não gosto de fazer esse tipo de previsões para ganhar destaque e notoriedade, mas eu já fiz a minha previsão aqui comigo guardadinha. Eu acho que a gente vai perder aí algum humorista famoso, mais velho, mais idoso. Pode ser que venha acontecer aí alguma coisa nesse período, fiquem atentos, beleza? Bom, nessa época, em 1988, a gente vai ter um filme de Martin Scorsese, um filme bem polêmico, A Última Tentação de Cristo. Esse filme foi muito polêmico, aconteceu em 88, quando Saturno estava em Capricórnio, e quando a gente faz a análise mitológica e arquetípica do signo de Capricórnio, ele acontece em dezembro, né? Capricórnio nasce 21 de dezembro, então está muito associado ao arquétipo de Jesus Cristo, aquele que carrega o peso nas costas, aquele que carrega a cruz. Ó Pai, por que me abandonaste? O Pai está associado a Saturno, então o arquétipo de Capricórnio muito envolvido com Jesus Cristo. Você vai ver muito capricorniano, cristão, frequentador da Igreja Católica, com aquele pensamento conservador, que o Pai, ele é o Salvador. Então está muito associado sim ao Capricórnio. E aí, recentemente, olha aí, essa notícia é de ontem, 4 de julho de 2020, petição para impedir que Paris Jackson interprete Jesus em filme, já tem quase 300 mil assinaturas. Então vocês veem como é que o passado, ele vai lá, acontece, aí o trânsito volta e ele começa a se repetir de novo, beleza? E aí, em 1988, só para quem gosta, para quem é saudoso, nós temos aí o Ayrton Senna como vencedor pela primeira vez da Fórmula 1. Então pode ser que no Brasil a gente tenha aí algum atleta nesse momento de destaque
que volte os olhares aí para o Brasil, de preferência em esporte individual, beleza? E aí, olha que interessante, em 1988 é criado a Constituição do Brasil. Capricórnio é o signo que coloca a ordem, é ele que quer organizar a bagunça, é ele que quer administrar o caos. Então, a Constituição acontece em 1988. E aí, olha que interessante, pessoal, agora em pleno 2020, a importância do Congresso para a sustentação da democracia no Brasil. Ou seja, a democracia do Brasil está passando por um cheque, ataques à democracia, ataques à Constituição, um momento delicado e conturbado da história do nosso país, beleza? E aí, em 1988, nós temos a assinatura de José Sarney e o presidente da Argentina fazendo os primeiros acordos comerciais entre Brasil e Argentina, dando início ao que a gente chama ao Mercosul. E aí, olha o que acontece agora em 2020, sob Bolsonaro e Fernandes, Brasil e Argentina vivem o maior afastamento em 35 anos. Então, a relação do Brasil e da Argentina, que se intensificou no último trânsito de Saturno em Capricórnio, agora entra em decadência nesse trânsito de Saturno em Capricórnio. E aí nós vamos ter em 1988 o assassinato de Chico Mendes, um ativista que defendia a preservação da Amazônia em relação aos seringais, à exploração da borracha. E aí, agora, em 2020, desmatamento na Amazônia aumenta 54% em apenas 10 meses. Ou seja, notícias muito semelhantes do que estavam acontecendo no último trânsito de Saturno em Capricórnio. E aí, olha que interessante, pessoal, em 1988, Ademir Miron vai construir o primeiro Android. Olha aí, Saturno e Capricórnio, Capricórnio, signo do trabalho, Saturno, trabalho. Então, o homem tentando criar um robô, criar um Android para ajudá-lo no seu processo do trabalho, né? Então, melhor coisa é eu criar um robô para ser o meu trabalhador. Não vai me dar dor de cabeça, não vai ficar doente, não vai me processar, não vai me pedir encargos. Então, olha já em 1988, com Saturno em Capricórnio, o homem tentando criar um Android para ajudá-lo no seu processo de produção trabalhístico. E aí, 2020, robôs invadem várias atividades na China pós-coronavírus. Então, olha aí, né? Como é que em 1988, Saturno em Capricórnio, a galera tentando criar robôs e androides, e agora com Saturno em Capricórnio, robôs e androides ganhando força e ganhando destaque. Então vocês observem que coisas acontecem, dão início num trânsito do passado e entram em decadência quando esse trânsito acontece de novo, e coisas que começaram no trânsito do passado ganham forças quando o trânsito acontece de novo. E aí, pessoal, em 1989, Sarney vai lançar aí o projeto Verão, o Plano Verão, né? O Brasil passando por uma crise inflacionária absurda. Nunca o Brasil esteve com tanta inflamação também, um país doente, e a sua moeda não valendo porra nenhuma. Aí você pega 2020, a notícia de 2 de julho de 2020, real completa 26 anos, com 759% de desvalorização desde o seu lançamento. Em 29% só em 2020, ou seja, só em 2020 com Saturno em Capricórnio, o real, a moeda brasileira, entrou em declínio, assim como foi também no governo Sarney em 1989, quando Saturno também estava em Capricórnio. E aí nós vamos ter uma figura muito interessante sendo presidente do Brasil nesse período, que é o Fernando Collor de Mello, que vem com um discurso de que ele vai caçar os marajás, que ele vai acabar com a corrupção no Brasil. E aí, nesse período que Saturno está em Capricórnio, nós vamos ter a eleição de Jair Messias Bolsonaro no Brasil, que vem com o mesmo discurso, que vai acabar com a corrupção, com um discurso moralista, conservador, e muito parecido com o Collor, a situação em que o Collor era um nada, um ninguém, quase ninguém conhecia o Collor na política nacional, assim como o Bolsonaro, e de repente eles se tornaram presidentes do Brasil, beleza? E aí, esse período também fica conhecido como o dramático caso lá na China, em que o governo chinês ele reage de forma extremamente violenta, agressiva, contra protestos dos estudantes contra o governo chinês.
E agora, em 2020, chineses somem após fazer vídeo criticando a reação da China ao Covid-19. Então, em 2018, inclusive, eu não consegui achar esse vídeo, eu ia até colocar, uma jovem faz denúncias e críticas ao governo chinês em 2018, Saturno em Capricórnio. 2 semanas depois, o governo da China bate na porta da casa dela, prendendo ela e sumindo com a pessoa. Então, olha aí, no último trânsito de Saturno em Capricórnio, a China reagiu de uma maneira violenta contra críticas ao seu governo e agora ela responde exatamente da mesma maneira. Em 1989, a gente vai ter a queda do Muro de Berlim. Olha que interessante. E aí, agora, 2020, Trump planeja construir muro virtual na fronteira com o México. Saturno não é o planeta dos limites? Então, em 1989, um limite acabou. Acabou o Muro de Berlim. E agora, 2020, Trump quer criar um outro limite, um outro muro entre Estados Unidos e México. Eu estou falando para vocês, esse eclipse vai trazer um choque de fronteiras no nosso planeta, beleza? E aí, em 1989, a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas já começa a entrar em declínio e a gente vai ter então a assinatura, né, da junção, da paz, do fim da Guerra Fria, aquela relação mais amena entre Estados Unidos e União Soviética. E aí, agora, em 2020, os Estados Unidos sofrem com a guerra híbrida. O que é a guerra híbrida? Né, uma guerra que acontece interna, dentro do seu país, uma guerra diferente, não é uma guerra mais de bombas, não é uma guerra mais de armas, é uma guerra que envolve estratégias, inclusive com redes sociais, entenderam? Uma mistura entre o socialismo e o capitalismo, é uma mudança na geopolítica, igual aconteceu no último trânsito de Saturno em Capricórnio. Então, o último toque de Saturno em Capricórnio, a gente teve o fim, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e agora a gente tem aí a China ganhando destaque, ganhando poder, e por aí vai, beleza? Em 1990, o ano já começa quente, já começa interessante, Saddam Hussein declarando guerra ao Kuwait. Olha aí, guerra envolvendo fronteira, essa terra é minha, esse espaço é meu. Mais ou menos parecido com o que está acontecendo agora com a China, a Índia e Hong Kong. A China quer Hong Kong de volta e a China pede um território que ela acha que é dela, mas que a Índia está lutando para manter no seu território. Então, em 1990, com Saturno em Capricórnio, nós tivemos guerra no Golfo. Poderemos ter, nesse momento estão acontecendo vários conflitos no mundo, como a guerra na Síria, etc. Poderemos ter algum outro evento bélico aí se aproximando novamente. Temos a construção da Masonic TV. Ops, foi mal, desculpa, eu sempre brinco. A MTV é construída com Saturno em Capricórnio. Como eu sempre falo, Capricórnio é a casa 10, é o palco, é onde todo mundo vai ser visível, onde as pessoas ficarão conhecidas, aonde elas ficarão famosas. Então a MTV era um referencial na música. Se você quisesse ser um músico de sucesso, um músico famoso, você teria que aparecer na MTV, beleza? E aí começam, obviamente, os protestos contra o presidente Collor, beleza? O que a gente vai também, já está vendo, iniciar protestos em relação contra o Bolsonaro. Nessa época, a Globo também fazia campanha para derrubar o Collor, da mesma maneira que a Globo, nessa época, também faz campanha para derrubar o Bolsonaro. Nada muda, não há nada de novo debaixo do sol, já dizia Eclesiastes. E aí, meus amigos, se a gente for mais um pouquinho para o passado, e para um trânsito anterior ainda de Capricórnio, então, nós temos Saturno em Capricórnio em 1959 e 1961. 1959 teremos a crise, né, Estados Unidos e Cuba. Fidel Castro toma a ilha de assalto e agora Cuba é comunista, agora Cuba é socialista. Então vocês observam que esse trânsito Saturno em Capricórnio, ele evoca esse conflito entre dois sistemas políticos que querem ter poder e dominar o globo terrestre, que é o capitalismo e é o socialismo. Então eles entram em choque em trânsitos de Saturno em Capricórnio. Aí, em 1959, Fidel Castro vai assumir Cuba, beleza? E aqui pelo Brasil, Juscelino Kubitschek vai anunciar, então, a moratória. Então, vocês observem que
trânsito de Saturno em Capricórnio, em 1959, o Brasil anuncia crise econômica. No trânsito de Saturno em Capricórnio, em 1988, o Brasil anuncia crise econômica. E agora, de novo, o Brasil vai bem complicado na sua economia, com uma enorme desvalorização do real, o dólar valendo R$5 e cacetada. Só o mapa da agricultura celeste que não aumenta de preço, beleza? O resto, tudo aumentando de preço. Bom, e aí, nesse trânsito de 1960, Saturno em Capricórnio, nós vamos ter então a África ganhando força, vários países declarando sua independência, se libertando de países imperialistas como a França, a Bélgica. Então a gente vai ter o Congo, Senegal, uma galera se libertando nesse período aí de 1960. E agora com Saturno em Capricórnio, essa questão racial volta de novo a ser questionada. Tem dívida histórica? Não tem? Como lidar com essa questão dos negros dentro da sociedade? Os brancos têm privilégios? Capricórnio é um signo hierárquico, fala de elite, então isso é questionado pelos negros nesse período. Vocês brancos estão sim na elite, nós vamos querer também o nosso pedaço de bolo nessa história. Em 1960 a gente tem a figura do Kennedy sendo eleito, uma figura totalmente diferente para a política norte-americana, tanto que depois ele vai acabar sendo assassinado porque ele não vai muito compactuar com os planejamentos, os planos da agenda da época. E aí, nesse momento, eu não consegui achar a notícia na correria, o Trump já está anunciando aí a presença do filho do Kennedy na política. Então, o Kennedy morre, ele é eleito em 1960, num trânsito Saturno em Capricórnio, e é morto nesse período, e agora, num trânsito Saturno em Capricórnio, o seu filho está querendo assumir cargos dentro da política. E Capricórnio está totalmente associado ao pai e ao filho. E aí, nesse período, a gente vai ter a criação da OPEP. Então, a OPEP é uma entidade, uma organização que controla e administra o petróleo. Então, pode ser que nesse momento a gente veja aí um declínio do valor do petróleo, o petróleo entrando em crise. Então, a gente pode ter alguma crise na área, no setor do petróleo. Fiquemos atentos. Em 1960, no Brasil, em pleno trânsito Saturno em Capricórnio, nós vamos ter a construção de Brasília. Olha aí, o Congresso. Né? O Congresso sendo construído, e agora em Saturno em Capricórnio 2020, nego querendo invadir o Congresso, destruir Brasília, maior confusão. Então, como eu falei, Capricórnio está associado à construção, arquitetura, imóveis. Brasília, a capital do governo, é construída, é inaugurada num trânsito de Saturno em Capricórnio. E aí nós vamos ter então duas figuras muito interessantes, que é o Jânio Quadros e João Goulart, dando início aí a um viés esquerda, uma política de esquerda no Brasil. O Jânio Quadros não se mantém por muito tempo e João Goulart depois assume. Então muita gente associa aí essa informação ao que pode vir a acontecer com o Brasil, né? De repente o Bolsonaro não aguentar, abandonar o cargo e o seu vice, o Mourão, assumir. A gente sabe que isso já aconteceu várias vezes na história do Brasil, né? O próprio José Sarney era vice, que assumiu, o Itamar Franco, né? A própria Dilma, que sofreu o golpe, o Michel Temer, vice, assumiu. Então isso pode acontecer de novo, assim como aconteceu num trânsito Saturno em Capricórnio lá no passado, na década de 60. E olha que interessante, pessoal, Saturno está associado, como eu falei lá em cima, à infertilidade, à esterilidade. Então foi num trânsito Saturno em Capricórnio, em 1960, que nós vamos ter a criação da pílula anticoncepcional, que é para evitar ter filhos. E olha aí o quadro de Francisco Goya, né? Saturno comendo o seu próprio filho. Beleza? E olha que interessante, olha que coincidência, o anticoncepcional sendo criado nesse período. E aí, Saturno, Capricórnio, planetas arquétipos que falam sobre o tempo, nós vamos ter nesse período de 1960 a construção do primeiro satélite meteorológico, que vai tentar controlar e tentar entender o clima. E agora, em 2020, nós temos o HAARP, um projeto militar dos Estados Unidos que pode ser uma arma geofísica. Ou seja, será que o homem já tem tecnologia não só para saber o clima, mas também para manipulá-lo? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que nas Olimpíadas de 2008, quando Plutão entrou em Capricórnio, a China confirma, isso é noticiado em vários jornais, que ela manipulou o seu clima para que ele não afetasse os Jogos Olímpicos, beleza? E aí, em 1961, a gente começa a ter uma crise entre os Estados Unidos e Cuba,
uma crise diplomática, a crise dos mísseis, né? Então pode ser que agora também Saturno, esse trânsito de Capricórnio, a gente já vê aí uma crise entre Estados Unidos e China, entre dois blocos de poder, socialistas e capitalistas, de novo entrando em embate, de novo entrando em crise novamente. Por isso que o seu professor de história fala que a história se repete, porque a história é totalmente influenciada pelos astros, e os astros são cíclicos, então a história também é cíclica. E aí, olha que interessante, em 1961, sob um trânsito de Saturno em Capricórnio, nós vamos ter a construção do Muro de Berlim. E aí, em 1989, no Saturno em Capricórnio, ele quebra o Muro de Berlim. Viu o que eu falei para vocês? Então, o trânsito ele pode trazer declínio ou fortalecimento de algo do passado. Então, em 1961, o Muro de Berlim é criado e depois ele é sob Saturno em Capricórnio e depois ele é destruído sob Saturno em Capricórnio em 1989. E aí, nesse período também, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas vai anunciar uma bomba atômica. Então a gente traz aí esse período também a possibilidade de um conflito com armamento de bomba atômica, um ameaçando o outro. Ah, eu tenho bomba atômica, eu vou te jogar uma bomba atômica, atenção, cuidado. Então, Índia, Paquistão, China, Estados Unidos, todas as superpotências, elas têm bombas atômicas e elas utilizarão esse momento para provar quem é o mais forte, quem é o mais poderoso. Lembrando que Capricórnio é um signo que sobe no topo da montanha, então ele quer estar lá em cima, né? Então, nesse momento, temos uma disputa de poder para ver quem está no topo da pirâmide do mundo, beleza? E aí, pessoal, para a gente terminar a nossa live, eu separei aqui o The Economist, né? Que é uma revista que é controlada pelos Rothschilds, o pessoal mais rico do planeta Terra, e o The Economist sempre traz mensagens subliminares em suas capas. E aí, pessoal, em 1988, quando Saturno estava em Capricórnio, o The Economist traz essa capa. Uma águia, né? A águia está muito associada ao simbolismo dos Estados Unidos. Aqui o símbolo do priorado de Sião, né? O símbolo dos puros. Eles se dizem puros, né? E no fundo, mostrando o dólar pegando fogo. Então, será que nós vamos ver aí uma decadência, um declínio, uma desvalorização do dólar? Fica aí o questionamento para vocês, beleza? Será que veremos o acréscimo do Bitcoin e das moedas digitais? Então, se a gente for olhar aqui no desenho, tá aqui, ó, em 2018, a revista, a capa é de 88, e misteriosamente ela sinaliza o ano de 2018. O ano de 2018 é quando Saturno ingressou em Capricórnio. Então aqui é um desenho de uma ave fênix. Capricórnio está associado ao sistema, ao governo, à política. Será que enfrentaremos uma crise econômica com uma desvalorização do dólar para o surgimento de uma nova moeda? Uma moeda inclusive global? Fiquemos atentos aos próximos capítulos. Beleza? Então, fica aí a dica em relação à capa do The Economist, sempre deixando uma mensagem subliminar, alguma coisa. E agora, recentemente, ela lança, agora em julho, né? No fim de junho, uma nova revista. E qual será a nova catástrofe? E aí, se você olhar aqui, o pai e a criança estão com máscaras, né? Para se proteger de radiação nuclear. Nós temos aqui um quadro com uma possível bomba nuclear explodindo. O Sol pegando fogo, então nós teremos um aumento do aquecimento global, consequentemente veremos um derretimento das calotas polares. Nós vamos ter de repente aí, né, um asteroide passando próximo, assustando a galera. Urano em Touro traz sim a possibilidade de vulcões entrar em erupção. E olha aqui o desenhozinho de um porco, né? Então já está sendo anunciado que a próxima pandemia está associado ao porco. Então observem como a capa do The Economist deixa algumas dicas, algumas mensagens subliminares do que pode vir a acontecer. Está completamente associada a esse trânsito de Saturno em Capricórnio, Júpiter e Plutão, todos em Capricórnio, acontecendo esse eclipse. Então evocam todas essas características, deixando elas muito mais fortes, principalmente nos próximos 6 meses,
com essa quadratura com Marte em Áries, deixando esse aspecto mais tenso ainda. Então, pessoal, como eu falei, em 2020 agora, a partir desse eclipse, o trabalho, a indústria passa por uma mega transformação. Começou a quarta revolução industrial, começou a nanotecnologia, a inteligência artificial, a criação de robôs que vão acabar substituindo vários empregos do homem. Caixa de supermercado, motorista de Uber, nós já temos drones para fazer entregas, então pessoal que trabalha no Rappi, que trabalha no iFood, toda essa galera está correndo muito risco, então a gente pode ter aí desemprego em massa, uma grande crise econômica, então é um momento de prudência, pés no chão, muita calma, muita reflexão na hora de tomar uma atitude para não se arrepender. Então quem puder mudar de emprego, ir para uma outra área, áreas onde o seu trabalho não corra risco de ser substituído por uma máquina, por um robô, é a hora de dar o salto, porque depois vai ser tarde demais, beleza? E aí, para a gente terminar, agora sim terminar a live, senão o pessoal vai ficar chateado, falar rapidamente de como esse eclipse afeta cada signo, lembrando que essa análise serve para quem tem o Sol e para quem tem o ascendente também no signo que será falado. Então, para a galera que tem Sol em Áries ou ascendente em Áries, esse eclipse bate muito forte, fala sobre a família, sobre a carreira profissional. Então, os arianos sendo muito afetados. Será que a sua base está forte? Será que o teu trabalho está forte? É um momento crítico para os arianos. Para os taurinos, teimosos, cabeça dura, momento de aprendizado, de estudar, buscar conhecimento, aprender um outro idioma, ampliar a cabeça, melhorar as crenças, ver paradigmas obsoletos. Os geminianos, é hora de ver tabus relacionados ao sexo, casamento, seus preconceitos e também como é que anda as finanças. Os cancerianos, óbvio, é o mais afetado junto com os arianos, junto com os librianos e junto com os capricornianos. Por quê? Todos eles fazem quadratura, todos eles fazem aspecto de tensão com esse eclipse. Então os cancerianos estão sendo obrigados a se transformarem na sua individualidade, na sua personalidade e também na sua forma de se relacionar com o outro. Os leoninos serão afetados na sua sombra. Leoninos estão no inferno astral, então é um momento de reflexão, de olhar para dentro, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha missão. É um momento de olhar para a saúde, para a rotina de trabalho. Será que eu estou feliz no meu trabalho? Será que eu estou bem na minha saúde? Leoninos tendo que ter cuidado com isso. Virginianos, é o momento de olharem para os seus amigos. Será que esses amigos já não deu? Está na hora de reciclar as amizades, mudar o grupo social, ter novos projetos e cuidado que os virginianos estão férteis, estão taradões, cheios de tesão. Esse eclipse aí pode dar uma gravidez indesejada para o povo de Virgem. Os librianos, como eu falei, assim como os arianos, muito afetados, os librianos estão tendo que lutar pela sua base, pela sua estrutura, pela sua carreira profissional, questões envolvendo família e envolvendo trabalho, muito forte para os librianos. Os escorpianos, e aí, vai ficar no Brasil, vai embora, vai viajar, é hora também de estudar, é o momento dos virginianos, dos escorpianos estarem atualizando seus conhecimentos. O sagitariano, momento de rever as finanças, momento de trabalhar os seus medos. O sagitariano, nesse momento, também está sendo afetado. Esse eclipse mexe com os seus medos mais profundos, né? Aquele signo aventureiro, expansivo, está um pouco assustado nesse período. Capricórnio é outro que é muito afetado nesse eclipse. O eclipse acontece em Capricórnio. Então, o capricorniano pode estar em crise, é um momento de transformação, é um momento de mudança, é um momento de renovação na sua personalidade e também na sua forma de se relacionar com os outros. Aquarianos também sendo obrigados a olharem as suas sombras e sua rotina de trabalho, quem sabe de repente até fazer uma terapia, né? Buscar um autoconhecimento aí mais profundo. E assim como os virginianos, os piscianos também estão sendo muito atacados na sua vida sexual, na sua relação com os filhos, nos seus projetos pessoais. E aí, tem força, é isso mesmo? Está estável? Como é que está essa relação? Como é que estão os seus projetos? Está organizado? Está bem feito? Porque esse eclipse vai testar se tem força, se tem estrutura, a vida de todo mundo, beleza? Período bem tenso, bem complicado nos próximos 6 meses. Quem falar que está tudo lindo e maravilhoso, quem vier com esse discurso good vibe, está vendendo peixe errado, beleza? E aí, pessoal, chegamos ao fim. Como eu falei, a partir do dia 20, a partir da lua nova em Leão, eu vou vir
como diz o povo aqui de Manaus, com os caralho para dentro das redes sociais. Vou fazer bastante live, vou gerar bastante conteúdo. Vai rolar o curso ao vivo, vai rolar o curso online, beleza? E aí, quem puder ajudar, só mandar aquele faz-me rir e já era. Acabou que horas? Show. Foi bom?